Olá, queridos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao Movidos pela Fé, nosso programa semanal. Hoje nós temos aqui nos estúdios uma convidada muito querida que irá compartilhar com a gente a sua experiência de gestação no período da pandemia. Eu te convido a chegar bem mais pertinho, porque Movidos pela Fé vai começar. Vocês já devem ter percebido que nós estamos num estúdio diferente. Nós estamos gravando hoje no Manaim de Domingos Martins, aqui no Espírito Santo. E a nossa convidada está ansiosa para participar. Paz do Senhor, Monique. Paz do Senhor, Lucélia. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. A Monique vai contar pra gente a experiência dela no período de gestação que ela passou na pandemia. É isso mesmo? Isso mesmo. No finalzinho, ela vai contar uma experiência pra gente. Monique, fala um pouquinho de você. Quem é a Monique? Monique é casada, tem filha. Sim, agora eu tenho uma filha, né? Eu sou arquiteta, moro aqui em Marechal Floriano, do lado do Manaim de Domingos Martins. Sou casada, esse ano 10 anos de casada, e tenho uma filha de 1 ano e 9 meses. Clarice, o nome dela. Eu já ia perguntar. Conheço a Clarice, uma gracinha, Sim. uma bonequinha. Sapequinha. Também. Qual a idade dela? 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. Monique, período de pandemia, você descobriu que estava grávida. Sim. Na verdade, foi antes da pandemia. Eu descobri que estava grávida em janeiro e a pandemia, vamos dizer, começou de fato, né, em março de 2020, né? Então, foi um pouquinho antes da pandemia. E nesse período que você descobriu, você estava com quantos meses? Quando eu descobri que estava grávida, estava com 1 mês. Aí, quando iniciou o isolamento, estava com 3 meses de gestação. Gente, assim, no período da pandemia, eu confesso que eu fiquei um pouco desesperada. A gente tem o Senhor, mas aquela notícia... Eu não tinha saído na rua, eu estava morando em São Paulo nessa época. E eu estava com uma amiga, Maxilene, um beijinho pra você, que ela também estava grávida nesse período. E quando a gente ficou em cima, né, isolado, todo mundo isolado, e quando a gente precisava descer no apartamento, eu fiquei, eu acho que 45 dias sem descer. Nossa. Porque como ela estava grávida, tinha aqueles procedimentos todos, né, evitar de sair e tal. E aí, quando eu desci, que eu precisei ir no banco, eu tomei um susto. Não tinha ninguém na rua. Só faltava vir aquelas negocinhos correndo. Sei. E aquele sonzinho de deserto. De deserto. E uma fila enorme. As pessoas tinham quilômetros de distância uma da outra. Pra poder não encostar uma perto da outra. Então, assim, assustou. Agora, imagino pra você. Gestante, como que foi? Como que foi receber essa notícia de não poder sair de dentro de casa? Nossa, assim, graças ao meu trabalho, eu já tinha o trabalho de home office desde o início que eu comecei a atuar na minha profissão. Então, essa questão para mim de trabalhar dentro de casa não foi muito difícil. Eu consegui resolver 90% do meu trabalho por internet, né, computador, celular. Então, eu já estava dentro de casa, eu praticamente não precisava de sair. Então, essa parte de ficar isolado trabalhando dentro de casa foi tranquilo. Eu acho que o que mais me afetou mesmo foi ficar sem ir aos cultos, né, naquela hora que falou assim, não vai ter mais culto presencial. Aquilo ali foi ainda mais eu estando grávida. A gente quer passar esse momento com as nossas amigas, ir na igreja, receber oração. E ali não, ali a gente ficou em casa, isolada, né? Então essa parte foi difícil. Foi um período complicado para todos, né? Sim. A sua mãe trabalha na área da saúde. Sim. Uhum. E como que foi esse cuidado, por exemplo, do higiene, do cuidado de descer, porque você mora em apartamento, sim. né? Uhum. De descer
lavar as mãos, trocar de roupa, tinha todo esse procedimento. Ela ficava de olho, ela ficava vigiando. A minha mãe, como ela mora assim, próximo da gente, mas assim, a gente não tinha tanto contato, eu e ela. A questão toda é que meu marido também trabalha no hospital. Essa era a nossa preocupação, né? Então, antes dele entrar dentro de casa, ele já tirava o sapato, ia direto pro banheiro, tirava a roupa, já botava pra lavar, tomava banho. Aí a gente ia se cumprimentar, aí a gente ia se conversar. Porque eu tava em casa o dia inteiro, trabalhando ali no computador, quem saía mais era ele. E aí dentro de um hospital tinha essa preocupação dele pegar e passar para mim. Mas aí tinha todo esse cuidado mesmo de higienização o tempo inteiro. E apesar de todo esse cuidado, você acabou pegando Covid, né? Sim. A gente acredita que não foi do hospital, porque como ele foi o único a pegar no setor dele, a gente acredita que foi um dia que a gente desceu para Vitória para fazer uma ultrassom e lá e que Vitória, o foco estava maior, né, de casos de Covid. Então eu acredito que foi ali que a gente pegou na hora da ultrassom. E aí, nossa, foi... De início, assim, a gente fica desesperado, porque a gente não sabe como que o nosso corpo vai reagir. Porque tem gente que reage, vamos dizer assim, tranquilamente, mas tem gente... Inclusive, eu perdi uma tia nessa mesma época que eu fiquei doente. Então, assim, foi uma coisa que me afetou, que eu vi ela falecer e eu mesma, que também estava doente, estava gestante... Passei, vamos dizer assim, entre aspas, bem, né? Para mim, os sintomas foram como um resfriado. Já para ela, né? Ela partiu, infelizmente. Nesse período que você descobriu que você estava com Covid, né? Gestante, e era tudo muito novo. Sim. E como que foi? Você, os cuidados médicos, quais foram as orientações do médico em relação ao bebê? Sim. A minha médica, ela pediu para eu reforçar as vitaminas que eu tomava, né? O zinco, que dizem que é muito bom para evitar os efeitos ali da doença. E os cuidados continuar, né, se precavendo, assim, de sair na rua, essas coisas assim. Fiquei mesmo em isolamento. E caso desse falta de ar, que era o problema... Grávida já tem falta de ar, né? Já é uma coisa difícil de respirar. Mas se desse qualquer falta de ar, febre, aí era para procurar uma unidade de saúde, assim, imediatamente, para ver como que tava o bebê. Mas tirando isso, foram os cuidados, assim, graças a Deus, assim, eu não tive nenhum sintoma que foi, assim, fora do comum, além da perda do paladar. Aquilo ali foi... Você perdeu? Sim. Eu pensei assim, gente, eu não tô com Covid, não. Eu tô só o nariz escorrendo, né? Mas quando eu vi que eu não tava sentindo gosto de nada, eu falei, pronto. Tô com Covid mesmo. Você ficou quantos dias sem de isolamento? Paladar, acho que foi uma semana. Voltou logo até, porque tem gente que parece que demora muito. O meu voltou logo. Eu também, né, peguei Covid. Eu fiquei, acho que uns 20 dias. Gente, que sensação horrível. Você vai comer, você parece que tá comendo... plástico. Eu lembro assim que eu tomei um suco de laranja no almoço. Adoro suco de laranja, é uma delícia. Quando eu fui tomar à noite, eu fiz de novo, fui tomar. Eu já não sentia nada. Eu falei, gente, que coisa estranha. Ali eu tive a certeza. Eu falei, o sintoma mais característico foi esse, né? Que bom, graças a Deus que os sintomas não foram fortes, né? Principalmente você que estava gestante. E você falou que sentiu muita saudade dos cultos, mas você foi assistida pelos irmãos, recebeu muita visita online. Sim, nossa, muito bem assistida. O grupo de servas que cuidam das gestantes me fizeram visita online, o grupo de diáconos também. Foram várias visitas, assim, online, né? E foi uma bênção. Em todas houve oração, em todas o Senhor falou, e aquilo ali, né, confortava o nosso coração. Nesse período de tanto de isolamento, quanto até mesmo quando você descobriu que você estava com Covid, você tinha algum medo, batia algum desespero? O medo era sempre de acontecer alguma coisa com o bebê. Nossa, eu ficava assim, desesperada de pensar, porque a gente começava a ver as notícias na televisão de grávidas que até no final da gestação perderam os bebês.
E aquilo ali era a minha preocupação, gente. Comigo, assim, parece que eu nem me preocupava muito qual era... Porque os meus sintomas, eu tava vendo o que eu tava tendo, que era um resfriado e perda do paladar. Mas eu ficava, como que tá o bebê? Será que tá chegando oxigênio direitinho? Porque no início da minha gestação, a médica falou que eu poderia desenvolver uma pré-eclâmpsia. Então, como foi descoberto bem no início, ela me passou uma medicação que ia agir de forma preventiva para não eu desenvolver a pré-eclâmpsia. Então, essa medicação que eu estava tomando, que no início eu lembro que eu orava muito pedindo ao Senhor para não desenvolver essa pré-eclâmpsia, né? E a igreja orando também, Sim, né? A igreja sempre orando. E essa medicação que eu tomava de prevenção, ela foi justamente a medicação que me ajudou no Covid, porque ela ajudou os nutrientes passar da placenta para o cordão umbilical. Então, era uma medicação que eu estava tomando para uma necessidade, mas ela acabou me ajudando no Covid. Porque era justamente isso que era a preocupação dos médicos no Covid, de não passar o nutriente do bebê para a placenta. Perdão, da placenta para o bebê. Entendi. Nesse período, então, desde o período que você descobriu que estava grávida, 3 meses mais ou menos, foi o período inteiro isolada. Foi. Eu lembro assim que foi com 10 semanas eu anunciei que eu tava grávida, né? E aí, quando eu completei as 12 semanas, já entrou no isolamento. Ai, Senhor. Aí eu falei, não acredito. E a gente fica sensível, né? Você chorava muito? Sim. Era dobrado, né? A gente fica muito sensível, né? Quando a gente tá grávida. Sim. E nesse período... Você ficou o período inteiro, porque não tinha culto, mas os cultos voltaram. Sim, eu lembro... Você conseguiu participar de algum culto? Então, eu lembro que eles voltaram dia 5 de setembro. Eu lembro que era até o aniversário da minha mãe, né? Então, 5 de setembro. Mas como eu estava no meu último mês de gestação, e no último mês é o mês mais delicado, né? Na questão de falta de ar, né? Aí o pastor orientou que continuasse em casa, continuasse assistindo os cultos online. Tinha muito culto também pelo Zoom, na própria igreja, né? Pelo Zoom. E aí eu continuei, né, participando. E aí, quando foi dia 1º de outubro, ia ter um culto especial na igreja. E aí eu falei com o pastor, pastor, eu estou a gestação inteira em casa. Meu bebê já ia nascer naquela semana, já estava no finalzinho mesmo. Falei, pastor, a gestação inteira em casa, eu preciso de ir em um culto apenas. Eu preciso, sabe, por mais que a gente recebe assistência, né, irmãos ligando, perguntando como que a gente tá, orando por nós, mas não é a mesma coisa de você estar lá presencialmente, né, e receber oração, é uma coisa que eu queria muito. A saudade dos irmãos, né, sim, tá próximo dos irmãos. E aí ele falou, pode ir hoje, isso foi dia 1º de outubro, e quando foi no dia 2 de outubro, dia seguinte, meu bebê nasceu. Ai, que bênção. Foi assim, mas eu me senti tão realizada, eu chorei o culto inteiro. Eu fiquei muito realizada de poder ir um culto com meu bebê dentro da barriga, que eu sabia que ele estava ouvindo os louvores. Então eu fiquei muito feliz. E aí no dia seguinte ela nasceu. Acho que ela estava esperando isso. Né? Tava esperando o culto. Tava esperando o culto. Monique, nós chegamos numa parte aqui, que é a parte que eu mais gosto. Tirando a da experiência, é a parte que eu mais gosto. É uma interação que nós vamos fazer. Eu vou te fazer uma pergunta. Na verdade, eu vou te falar uma frase e você vai me responder ou com uma frase ou com uma palavra, tá bom? Mas se você quiser estender, pode estender. Mas o objetivo é uma frase ou uma palavra, tá bom? Então você vai... É o que vem na cabeça? Tá bom? Tá bom. Você vai me responder como se você estivesse ainda no período da pandemia e grávida ainda, Clarice, tá bom? O que te dava força? O Senhor. Com certeza, o Senhor. Quer falar mais? Eu ia falar, não tem... O Senhor é a nossa força, né? Com certeza. Uma coisa que me dava muita força, porque depois desse período que o Covid foi embora, né? Mas eu passei a ter alguns sangramentos, assim, recorrentes. Aquilo ali, quando acontecia, eu ficava desesperada. Eu ficava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu lembro que eu cantava um louvor... Deixa eu lembrar o louvor. Deus criou os céus e a terra. E na hora que fala assim...
É Ele quem move os corações para conhecermos o seu amor. E eu senti uma paz tão grande. Glória a Deus. E eu sempre cantava para ela. Ele é o Deus da vida e tudo está em suas mãos. Glória a Porque Deus. eu me apegava nisso, sabe? Que eu sabia que eu podia estar passando o que fosse, mas eu sabia que o Senhor ia estar me sustentando, que Ele é o Deus da vida. Então, a vida estava dentro de mim, estava sendo gerada porque o Senhor permitiu. Então, isso é o que me dava força. Eu lembro várias vezes de eu cantando esse louvor para me acalmar. Glória a Deus. Você fica até emocionada, Sim, né? sim. O que te assustava? Me assustava. Me assustava. Eu acho que eu ficava preocupada com se acontecesse assim dela nascer prematura. Eu ficava com muito medo disso. De alguma coisa assim dela de acontecer e ela nascer prematura e... Com o quadro que o mundo estava passando, né? Isso aí. Igreja. Igreja, corpo e família, né? Vou trocar essa palavra família. Eu digo com toda certeza, a igreja é minha família. Eu acho que às vezes a gente acaba tendo mais proximidade com os irmãos da igreja mesmo do que com a nossa própria família, que às vezes mora distante, né? Mas igreja é família. Amigos. Na pandemia. Amigos foram essenciais no momento de solidão, né? Quando a gente se sente só, às vezes com dúvida. Será que, por exemplo, na gravidez, né? Tudo novo, a gente quer perguntar para a amiga que já teve filho se aquilo é normal, se não é. Então, assim, foi um apoio, um suporte para mim. A hora do parto. A hora do parto foi uma bênção. Foi uma bênção, assim... Eu tive uma cesárea. Foi tudo tão tranquilo, tão tranquilo. E assim, foi uma promessa do Senhor essa hora. Porque no dia que eu fui na igreja, eu tava muito ansiosa com o parto, que a gente fica preocupada, vai tomar anestesia, a gente fica morrendo de medo. E o Senhor mostrou que eu estava preocupada, mas que não era para eu me preocupar, porque ali ia haver uma comitiva de anjos para me acompanhar na sala de cirurgia. E foi desse jeito. Eu me senti tão calma, sabendo assim que o Senhor estava cuidando de tudo. Eu nunca imaginei que eu ia estar 2, 3 dias no hospital e ia me sentir como se eu estivesse em casa. Foi muito bom. Que bênção, glória a Deus. Isso é o agir do Senhor mesmo. Sim, sim, eu tenho certeza. O programa Movidos pela Fé. A gente sabe realmente que se não for a fé para nos guiar, para nos orientar, para nos direcionar, a gente não alcança nada. Período do parto, período do momento ali do parto, para a mulher, eu acho que é um dos piores momentos. E, ao mesmo tempo, o mais grande momento ou o momento excelente. Verdade, porque é uma ansiedade ali na hora. É uma mistura de sentimentos. Verdade. Mas o que nos conforta, o que nos consola, o que nos dá tranquilidade, como você falou, foi a comitiva de anjos, Sim. Foi a direção do Senhor, né? Aquilo que o Senhor nos move a entender, a esperar, a aguardar. Sim. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Clarice. Clarice é o meu sonho realizado. Nossa, eu não consigo explicar. Ela é tudo que eu pedi a Deus e muito mais. O sonho que eu realizei, se eu puder falar assim, que eu realizei um sonho na vida, não foi carro, faculdade, nada do que eu conquistei até hoje se compara a ela. Eu olho pra ela, eu e meu marido, às vezes a gente para e fala assim, ela é muito perfeita. Mas assim, é uma perfeição assim que toda mãe, sabe, olha o filho e vê assim a mão do Senhor. Sim. É maravilhoso. Ela é meu sonho realizado. Glória a Deus. É a nossa herança, não é? É verdade. A herança de Deus para as nossas vidas. Foi muito boa essa conversa. Sim, foi mesmo. Muito boa mesmo. Foi ótimo. Obrigada por você compartilhar, tá? Sua vida, um pouquinho da sua experiência, mas ainda tem mais. Você vai compartilhar com a gente, ela vai compartilhar com a gente a experiência que ela viveu no período da gestação, a experiência que o Senhor concedeu a ela. E pode contar. E então, nesse período que a gente recebia oração, né, e principalmente na hora que a gente positivou no Covid, teve um dia que teve uma
uma visita online, e o irmão que orou por nós, ele teve um dom que, só para contextualizar primeiro, alguns anos eu estive grávida, porém a gente sofreu um aborto, eu falo estamos grávidos, que é eu e meu marido, né? Mas ele sofre também. Eu sofri um aborto espontâneo, e aquilo ali, né, deixa a gente triste, porque primeiro a gente tem o positivo, a gente fica feliz, e aí aquele balde de água fria, né? E na época eu fiquei muito triste. O irmão teve um dom que não era para eu ficar triste, porque aquilo que aconteceu era dos planos do Senhor, e que da próxima vez que eu engravidasse isso não ia acontecer de novo, que eu seria como Ana. E aquilo eu guardei no meu coração, porque Ana foi uma serva do Senhor que gerou um servo do Senhor, que fez toda a diferença na obra do Senhor, né? E aí, então, em 2020, em janeiro, então, eu engravidei novamente. E aí, quando eu peguei Covid, aí fiquei, né, preocupadíssima, porque você via, por mais que nós temos a confiança no Senhor, mas a gente começa a ver pessoas falecendo e gestantes tendo complicações, a gente começa a criar uma ansiedade dentro da gente. E aí, numa dessas visitas, né, da assistência da igreja, o Senhor mostrou que o inimigo enviava uma flecha. Aquela enfermidade era como uma flecha para atingir a minha filha que estava no meu ventre. Mas o Senhor segurava aquela flecha ali com a mão e dizia: não, essa criança é minha. Glória a Deus. E aí, assim, os planos do inimigo eram frustrados. E aquilo ali, assim, a gente viu o cuidado do Senhor com as nossas vidas, né? Que somos escolhidos desde o ventre, e aquele que pertence ao Senhor, nada pode tocar, né? Glória a Deus. Glória a Que Deus. bênção. Eu glorifico o Senhor, né? Porque nós glorificamos ao Senhor, porque a experiência do irmão nos edifica. Sim. E é gratificante ver o agir do Senhor na vida dos irmãos, ver o operar do Senhor, um dom que chega trazendo paz, tranquilidade, aliviando a angústia, não é? Porque eu imagino como você deve ter ficado, sim. o desespero, a preocupação, mas aí o Senhor vem e traz paz. Com certeza. E esses dons, as visitas foram fundamentais, assim, para a gente se sentir mais acolhido ainda. Foi fundamental a assistência da igreja, uma bênção. Amém. Obrigada, Monique, por Obrigada participar a você. com a gente, tá Muito bom? obrigada pelo convite. Movidos pela fé, fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Quero te dizer que não esqueça, curtir e compartilhar esse conteúdo. Sem vocês, esse programa não existiria. Obrigada, a paz do Senhor. Até a próxima.